Gente, 20 minutos para 4 pessoas que têm muito o que falar. Deus nos ajude, né? Vamos comigo. Amém, Senhor. Vamos lá. Proteção ambiental só é possível quando o progresso socioeconômico das comunidades e a justiça social são tratados como prioridade central. Para uma transição climática justa, a gente precisa transformar o desafio em oportunidade. E com oportunidade surge uma nova geração de empregos verdes, como a gente acabou de ver. E são muitas as áreas de trabalho. Tem a transição energética, ciências ambientais, conservação e restauração, sistemas agroecológicos, gestão corporativa sustentável, economia circular e por aí vai. Novas profissões estão sendo reinventadas, novos conjuntos de habilidades têm sido desenvolvidos para responder às transformações desse mercado. Mas como é que a gente age diante dessas novas oportunidades que se criam? A gente vai simplesmente replicar os modelos excludentes que a gente trouxe até aqui? Ou a gente vai, de fato, criar um novo sistema de trabalho que seja mais justo e mais inclusivo? Vamos descobrir? Uma coisa simples. Roberto, começa para a gente, por favor, contando do projeto Luzes sobre a Amazônia, que já traz esse escopo de reduzir desigualdades, promover justiça climática e apoiar o desenvolvimento das economias mais resilientes. Fala para a gente do projeto. Bom dia. Schneider es una compañía de 190 años focada en energía. A gente es el líder tecnológico en generación, transmisión y distribución de energía. Y en línea con eso a gente tiene un portfolio social asociado a acceso a la energía. Tenemos soluciones de microredes, tenemos soluciones de lámparas y de portátiles. En ese contexto, a gente comenzó a pensar cómo a gente podía contribuir para Amazonas, trayendo soluciones principalmente para los povos originarios. Y los povos que están allá y que tienen una actividad productiva que podría generar valor en lugar de estar focado en desmatamiento o otro tipo de actividades. Así, a gente considera que acceso a la energía es un derecho y, en consecuencia, tenemos un programa global. En línea con ese programa global, en 2023, a gente lanzó Luces sobre Amazonas, que tiene que ver exactamente con eso y alineado con los objetivos de la ONU en términos de desenvolvimiento. A gente ya impactó a nivel internacional 64 millones de personas y a nivel de Brasil 45.000 personas. Básicamente, a gente trabajó en varios tipos de soluciones, como entrega de soluciones pequeñas de energía para campos de refugiados, en lo que tiene que ver con actividades de la ONU. A gente entregó soluciones para parteras en Amazonia legal, más de 1.000 soluciones de iluminación, que finalmente asegura la vida, ¿no? Asegura la vida, asegura la calidad, asegura la certeza de toda esa gente de que cuando va a acontecer algo tan relevante como eso, acontezca bien. A gente disponibilizó la tecnología, a gente disponibilizó el entrenamiento, ellos mismos instalaron y ellos mismos hacen la manutención. Finalmente ahora a gente está en Canataicá, una región dentro de 3 Unidos, perto de Manaus, 1 hora y media, disponibilizando el nuevo centro de Schneider de energía sustentable para una comunidad, ya ampliando el impacto, no solamente para los moradores, mas también para la actividad productiva de ellos, la actividad que tiene que ver con la salud y con la educación. Así, una comunidad que era simplemente extractiva comienza a generar valor y comienza a proteger mucho más el medio ambiente. Entonces, aseguramos continuidad con ellos de educación, aseguramos acceso a entrenamiento y aseguramos algo que puede ser feito por los próximos 30 años. Perfeito. Ana, segundo as Nações Unidas, empregos verdes são aqueles que contribuem para proteger ou restaurar o meio ambiente, ao mesmo tempo em que garantem trabalho decente, remuneração justa e bem-estar para os trabalhadores. Você está na base dessa pirâmide, no Brasil inteiro. Eu queria que você contasse na rede como que essa visão está refletida no crescimento do empreendedorismo de mulheres.
Ju, assim, primeiro, bom dia. É um prazer enorme estar aqui. Não vou gastar o tempo falando isso para poder a gente ser bem objetivo. Na Rede Mulher Empreendedora, que eu fundei há 16 anos, a gente tem 3 milhões de mulheres conectadas em mais de 2.000 municípios e a gente trabalha com geração de renda, né, autonomia econômico-financeira de mulheres, colocando educação, conexão e acesso a recurso financeiro. O que a gente vê, infelizmente, né, a gente tem ainda vários desafios, mas o que a gente vê são mulheres criando negócios ligados ao propósito, querendo fazer transformações, especialmente transformações focadas na sustentabilidade no meio ambiente. Você vê mulheres desenvolvendo o negócio delas numa perspectiva, obviamente, financeira, mas também numa perspectiva de transformação social. Se você olhar o mundo da transformação social, mais de 80% são mulheres. Se você perguntar para uma mulher por que ela está criando um negócio, ela vai responder sempre que é porque ela tem um propósito, ela quer mudar o mundo, ela quer transformar o planeta, ela quer melhorar a condição da família, a comunidade. Todas as pesquisas que nós fazemos com essas mulheres, elas sempre, quando dão certo, elas melhoram a condição da família, elas melhoram a situação da educação dos filhos, elas melhoram o entorno de onde elas estão, e quando elas empregam outras mulheres, criando um círculo de prosperidade. Então, por isso é muito importante, e nos últimos 10 anos tem crescido absurdamente, de uma forma bastante positiva, a quantidade de mulheres criando negócios para resolver problemas de sustentabilidade, de meio ambiente, de propósito. E é isso que a gente tem fomentado lá na Rede Mulher Empreendedora, para cada vez mais a gente ter mulheres partindo, né, para o empreendedorismo, não de uma forma precarizada, porque eu tenho horror à glamorização do empreendedorismo, essa forma de pensar que empreender vai resolver todos os problemas do mundo, não necessariamente, porque se você empreender e não tiver apoio, não tiver sustentação, as coisas realmente não vão funcionar. Então, a gente tem trabalhado muito para mostrar essas mulheres, e eu acho que esse é um desafio, mostrar o que essas mulheres estão fazendo, como é que elas estão transformando de norte a sul do Brasil, para poder mostrar a realidade delas, fazendo a diferença nos ambientes de negócio e botando dinheiro na mesa dessas mulheres. Adoro botar dinheiro na mesa das mulheres, porque quando você põe dinheiro na mesa das mulheres, você põe na da sociedade inteira, Exato. certo? Move o mundo. Agora, Eduarda, os mesmos desafios que a gente tem para todos os outros setores da economia que a mulher tem mais dificuldade para alcançar, a gente tem na economia verde também. Então, como é que você define emprego verde justo e o que diferencia essa definição quando a gente fala de mulheres negras e de regiões como o Norte e o Nordeste no Brasil? Muito bem. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, agradecer a Global Citizen e também todos vocês que estão aqui. Muita admiração pelo trabalho de vocês. Bom, primeiro apresentando a MPower Brasil brevemente, nós somos uma organização que promove a liderança feminina no setor de energia através de 3 pilares principais. Primeiro, de pesquisa e dados, capacitação e fortalecimento de conexões. E eu queria pontuar uma coisa muito importante para a nossa discussão hoje, que no ano passado a gente realizou uma pesquisa em âmbito nacional para poder identificar o perfil das mulheres que trabalham no setor energético, as barreiras para entrada e permanência e as habilidades que elas buscavam, né, para crescerem em suas trajetórias de liderança. E uma coisa interessante foi que 72% das mulheres que responderam estão cursando ou já concluíram o mestrado e o doutorado. E o que isso mostra para a gente? Que, na verdade, as mulheres são altamente capacitadas, especialmente no setor de energia, que é um setor muito complexo, com muitas mudanças, né, todos os dias. Então, quando a gente fala de empregos verdes, eu acho muito importante trazer isso, que as habilidades elas vão muito além das habilidades técnicas, né? Elas são habilidades de liderança. E, muitas vezes, são essas habilidades de liderança que faltam às mulheres para chegarem, né, nessas posições de tomada de decisão. E outro ponto interessante da pesquisa foi que a gente perguntou o que vocês querem, né? Então, a gente listou lá oportunidades, né, de programação, análise quantitativa, modelagem financeira, e o resultado nos surpreendeu, porque os principais pontos que as mulheres buscam aperfeiçoar são oratória, e falar em eventos, negociação de salários e redes, conexão com outras mulheres, porque elas sentem que isso tudo é muito importante no começo da trajetória, na permanência e na ascensão a cargos de liderança.
Então, realmente, assim, quando a gente está falando, né, sobre o futuro do emprego verde justo, é importante que a gente olhe, né, à nossa volta, é importante que a gente veja quem que está faltando nas salas de reuniões, nos conselhos, porque quando a gente fala, né, no desafio que a gente tem, ele, na verdade, é um desafio de acesso à oportunidade, porque o talento existe. Isso fica muito claro e evidente. Então, o que a gente precisa fazer é, cadê as mulheres negras, cadê as mulheres indígenas, cadê as mulheres periféricas? Como que a gente pode e fazer com que isso seja a responsabilidade de todos nós, de trazê-las para esses espaços, de auxiliá-las, de dar maior visibilidade? Então, eu acho que a transição ela só pode ser justa se ela, de fato, estiver incluindo essas pessoas e ajudando-as a estarem em posições de liderança. Não só em empresas, mas também em suas vidas. Liderança de equipes, liderança das suas famílias, liderança de si próprias. Perfeito. Karen, quando a gente pergunta cadê essas pessoas, não necessariamente é porque a gente está fazendo uma atividade preocupada com as necessidades delas, mas também por o que elas trazem para a mesa quando elas participam da mesa, né? A Mamba Water atua em comunidades ribeirinhas do Pará com acesso à água potável. Qual é o papel que essas comunidades têm na cadeia produtiva de geração de renda e não como só beneficiários? Bom, também queria agradecer o convite, estou muito feliz em estar aqui. Vim representar a Better Drinks, que tem dentro do portfólio a marca Mamba Water. Para quem não sabe, a Mamba é uma água em lata que leva água potável a cada lata vendida. Então, quem está consumindo a água também está ajudando a levar água para comunidades que não têm acesso. E foi assim que a gente fez no Pará. A gente, como legado de COP30, entendeu que a tecnologia do ano seria entregue para 2 comunidades lá. E quando a gente chegou, a gente viu que a água é só o ponto de partida. Quando a gente estava levando acesso à água, para quem, até para dar um contexto maior, a realidade dessas comunidades, apesar de elas viverem uma abundância de água, o acesso à água potável é muito escasso. Elas compravam água através de um barco-pipa com muita frequência. E aí, quando a gente estava chegando com acesso à água, a gente entendeu que a água era o ponto de partida, porque eu estava levando dignidade, eu estava levando saúde, estava ajudando em educação e também na economia, porque elas deixavam de comprar água e, consequentemente, podiam investir nos seus negócios, empreender, como a gente está falando muito de empreendedorismo aqui. Então, a gente entendeu que alguém comentou aqui antes sobre dignidade, levar acesso básico é levar dignidade e movimentar a economia. Acho que é isso. Muito bom. Aí, Ana, eu queria voltar, porque a gente está falando de incluir não só mulheres, comunidades, né? O treinamento tem um papel muito importante. No painel anterior, a gente estava falando de tradução, né, dos skills que o mercado pede, como a Eduarda estava falando também, e dos skills que essa população já tem para que tenha visibilidade, porque às vezes não é que a mulher não sabe falar, às vezes é que a gente tem que mudar a maneira como a gente vê e avalia o que está sendo colocado para também valorar o que essas pessoas estão trazendo. Qual o papel do treinamento nisso e se a gente tem acesso a recurso suficiente para esse treinamento? Eu acho importantíssimo esse ponto. Quando a gente fez um trabalho na rede há uns 10 anos atrás, a rede existe há 16. A gente trabalhava ferramentas. Como abrir um negócio, como fazer o CNPJ, como divulgar, como vender. A gente entendeu que teve que dar alguns passos para trás, porque a gente tinha que ensinar liderança, negociação, como falar em público, educação financeira, não porque as mulheres não saibam, porque socialmente é ensinado às mulheres que esse não é o território delas, que esse é um território masculino. Isso não tem nada a ver com capacidade, nada a ver com elas não serem boas líderes, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma construção social. E aí a gente mudou o nosso modelo há 10 anos atrás, a gente começou a trabalhar primeiro habilidades socioemocionais, ensinando essas mulheres a recuperarem essa autoconfiança que a sociedade fica tirando o tempo inteiro, para depois trabalhar as habilidades ferramentais e ensiná-las a organizar os negócios. Quando a gente fez essa mudança de chave, a gente viu o quanto foi transformador. E só para dar um exemplo sobre essa questão desses treinamentos, há uns 4 anos a gente foi fazer um programa para mulheres na região amazônica, mulheres que foram vítimas de escalpelamento de barco. É uma situação horrorosa, as mulheres sentam atrás nos barcos com o cabelo solto e, infelizmente, o motor acaba fazendo um negócio horroroso. Nós trabalhamos 2 meses com 45 mulheres. E qual era a questão? 90% delas, depois do acidente, eram
abandonadas pelos companheiros, perdiam a renda, tinham filhos e não conseguiam se recuperar. A gente foi trabalhar muito a questão psicológica, obviamente com especialistas, a questão do autoconhecimento e também trabalhar essas mulheres recuperarem a autoestima, porque o escalpelamento ele também tem uma questão que faz uma transformação facial nessas mulheres. É um negócio muito duro. E a gente aprendeu ali que é muito importante você trabalhar a questão de saúde mental, de saúde emocional, porque 70% das mulheres, seja em qualquer situação, em qualquer estrutura, elas reclamam de questões de saúde mental. Isso é fundamental. E aí, o que a gente entendeu do outro lado? Se a gente não bota dinheiro na mesa dessas mulheres, o jogo não muda. Porque muitas dessas mulheres alegam que não saem de situações de violência porque elas não conseguem ou não têm a própria geração de renda. E essas mulheres têm menos acesso a crédito e a capital do que os homens. É uma condição muito difícil. O que a gente vem trabalhando é tentar mostrar para o mercado financeiro que elas são boas pagadoras, que elas são estruturadas, que têm negócios bacanas, que não é bondade ajudar essas mulheres. É economicamente inteligente você ajudar essas mulheres. É um investimento. E nós, lá na Rede Mulher Empreendedora, estamos criando soluções para que essas mulheres tenham acesso a dinheiro e estamos buscando esse dinheiro no mundo inteiro, não só no Brasil, para poder botar mais dinheiro na mesa dessas mulheres, como exemplo dessas que eu dei até agora. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre o que a gente faz para que essa transição climática não seja sequestrada por indústrias que aproveitem essa onda verde e acabem fazendo mais do mesmo, aprofundando desigualdades. Por onde a gente começa, Roberto? Bom, eu acho que todo comienza por educación. De alguna manera, no pasado, acesso à educação foi muito restringido, talvez a gente não entendia isso, mas olhando para frente, a gente falava que Brasil tem monte de oportunidades fora de São Paulo, fora de Rio, e quando você vai lá com biofuel ou com transição energética, seja geração de todos os tipos de sentido, você não tem o capital humano lá. Y es una grande oportunidad para todas las comunidades que ya saben cómo vivir lá y cómo se movimentar. Entonces, olhando para frente, tem que haber una cooperación mayor entre privado y Estado, seja SENAI o otras instituciones, para trazer la información, para trazer la formación requerida lá. A gente já tem uma parceria muito forte com a USP, com o SENAI. A gente já formou mais de 120.000 pessoas em situação de vulnerabilidade, seja eletricista básico, automação industrial, geração de energia. Então, para assegurar uma transição justa, todo começa por emprego e capacitação e autonomia. E é isso que a gente está tratando de enfocar e eu vejo muitas companhias como Schneider trabalhando nisso. Eduarda. Bom, eu acho que quando a gente, voltando a esse ponto, né, do que não falta talento, né, falta acesso. Eu queria também, assim, parabenizar a Ana e falar exatamente isso. A questão, né, quando eu falei do estudo, não são necessariamente as mulheres que não são capazes, né, de falar em público ou se aplicarem para uma vaga de emprego. É muito mais a questão delas acreditarem que pode. E isso me dói, porque você vê a quantidade de pessoas que são brilhantes, que não estão chegando nesses espaços, e muito porque não sabem quais são as oportunidades. E aí eu cito também, tem uma organização internacional chamada Student Energy, que trabalha justamente com a juventude no setor energético. E eles fizeram uma pesquisa também a nível global, com mais de 2.000 respondentes, e perguntaram aos jovens: por que vocês não estão entrando no mercado de energia? E a maior parte, né, número 1, respondeu que é a falta de conhecer as oportunidades. E eu mesma vivi isso. Então, estando na graduação, já apaixonada por energia, eu não sabia quais eram as empresas, as organizações, onde eu poderia aplicar, eu não sabia nem por onde começar. Então, eu acabei desistindo, né? Eu tentei vários empregos, quando me formei, acabei indo para uma outra área, não consegui entrar em energia. E estava até contando para eles ali atrás que eu senti que eu tinha que fazer um mestrado em energia para conseguir me colocar profissionalmente. E quando consegui, fui ofertada um emprego que meus colegas homens foram também. Eu tinha um colega que me falou a oferta salarial e eu fui ofertada muito menos que ele, tendo mais anos de experiência. E isso é comum. Então, quando a gente fala em mudar, né, a próxima geração de empregos verdes,
redes é justamente, né, mostrar para as mulheres que elas são capazes, mostrar para elas que elas têm que ocupar esse espaço. E o mais comum, né, voltando à questão salarial, que é muito importante, isso veio muito forte no nosso estudo, na parte das perguntas qualitativas, o quanto as mulheres se sentem desconfortáveis por saber que homens ganham mais do que elas na mesma empresa, mesmo elas com mais experiência. É justamente isso, mostrar que não é a primeira oferta que a gente diz sim, a gente tem que conversar, perguntar, quebrar esse tabu de quanto você ganha e se ajudar, né? Então, eu acho que o caminho vai muito por essa parte, né? A gente falou de educação, a gente falou de informação. Então, formação e informação, o que mais, Karen? Eu acho que a gente tem que falar de colaboração também, né? Acho que colaboração é uma boa palavra, porque a gente tende a achar que a solução está sempre ou no setor privado ou no setor público. A gente tenta responsabilizar quem tem que achar a solução. E eu acho que a gente só vai achar a solução se a gente sentar numa mesa e falar junto qual é ela, trazendo a comunidade, trazendo o setor privado, setor público, e aí assim a gente vai chegar num caminho, uma solução, acho que mais assertiva. A rede faz exatamente isso, né? Formação, informação e colaboração. O que está faltando nessa equação para que a gente consiga mudar as estruturas? Porque a gente não está falando de coisa simples, né? A gente tem séculos em que a gente foi montando o jogo com essas regras. Para a gente mudar radicalmente, é multifatorial mesmo. O que mais está faltando? Eu acho a colaboração é uma palavra linda, maravilhosa, mas no dia a dia as pessoas têm muita dificuldade, porque ela é vencida pela necessidade de protagonismo e por vaidade. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar essas questões de tirar, né, a necessidade de protagonismo e vaidade. Isso não vale só para a rede, vale para todas as questões, né? A gente não muda as coisas se a gente não olhar para o outro com empatia, com vontade mesmo de fazer as coisas acontecerem. Há anos atrás a gente criou na rede foi exatamente tirar essa necessidade de protagonismo e trazer todas as pessoas para o centro da discussão e da decisão. É um processo fácil? Não, é doloroso fazer isso. Quando uma mulher pede uma explicação ou pede alguma informação para a gente sempre volta para ela falando: e quem você vai ajudar no próximo? Toda vez que a gente conta o impacto que a gente faz na rede, a gente conta uma mulher e mais 4 pessoas dentro da área dela de influência, porque a gente sabe que quando ela muda essa área de influência dela. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar de fato colaborativo, mas tirar um pouco essa coisa de que é fácil. Não é fácil, gente. Não é tranquilo, não é glamouroso ser empreendedor, não é glamouroso fazer transformação social. É duro, tem dia que você tem vontade de desistir, mas é super possível. A gente tem que olhar para as outras pessoas de fato com empatia e falar o que a gente pode fazer junto, como é que a gente pode construir junto. Eu acho que esse é o desafio, Ju. Todos os dias, pelo menos é o que eu penso todos os dias. A gente está falando de lógicas diferentes do mundo corporativo, Roberto. Como é que a gente faz inovação social mesmo, uma inovação de tecnologia social, como é que a gente traz isso para dentro das empresas, para que elas possam participar em colaboração desse novo mundo que a gente quer trazer? Porque a empresa ela vai reproduzir a lógica. Como que você faz essa inovação para novos KPIs? Y así, primero está el foco de que a gente tem que contribuir en la comunidad que opera. El entendimiento. Cuando você comprende eso, você comienza a colocar nuevos KPIs. Y lo más importante que colocar el KPI es un planejamiento de corto, mediano y largo plazo, haciendo acontecer hoy. Tal vez el paso que a gente dá hoy no es donde você quería ir, mas sacó a gente de donde estaba. Y ese es el foco que hoy enxergo en muchas compañías como Schneider, de comenzar a hacer acontecer, falando con la comunidad, con el SENAI, con la USP, con el gobierno, uniendo todas esas puntas y diciendo, ok, el foco es ese, sí, no va a mudar, porque aquí en Brasil tenemos tantas posibilidades y tantas necesidades que pasamos el tiempo todo virando y mudando de idea. Manter la idea, mantener el mediano plazo, hacer acontecer hoy y se aproximar más la industria, las empresas, la tecnología a la comunidad y que la comunidad saiba que también puede nos accesar.
Sensacional. Gente, muito obrigada para todos vocês. São brilhantes. Como é que vocês conseguiram, em tão pouco tempo, trazer tanto conteúdo? Falando rápido. Ninguém nem respirou, gente. Dessa conversa é fundamental ficar com a consciência de que essa nova onda de empregos verdes é a oportunidade que a gente tem que construir para ter uma sociedade mais justa, mais equânime e com uma economia livre de combustíveis fósseis. Muito obrigada, gente. Obrigada.